Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a plenitude do Espírito Santo e como que isso se desenrola na nossa vida. É uma jornada de entrega e transformação integral, completa. Plenitude quer dizer completo. Estar pleno é estar cheio, é estar completo. Então, pedir pela plenitude do Espírito Santo é pedir para que nós estejamos completos pelo Espírito Santo. Vamos dar uma olhada nesse primeiro texto interessante, Efésios 3, 16, 17 até o 19. Olha o que diz. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Interessante. Para nós estarmos cheios de toda a plenitude de Deus, nós precisamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, o amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão grande que não há local que a gente se esconda, que a gente se cubra, que ele não nos encontre. As Escrituras Sagradas nos asseguram de que é possível experimentar a plenitude do Espírito de Deus em nossa vida por meio do Espírito Santo. É uma promessa à qual nós devemos nos apegar. E isso é uma questão que ela deve acontecer de maneira diária. É, Desde o primeiro dia, nós temos percebido que a presença do Espírito Santo, ela precisa ser buscada diariamente. E ser preenchido pelo Espírito Santo é a mesma coisa. Ontem nós vimos as condições. Era pedir, permanecer, e era para que a gente pudesse se esvaziar, para que quando nos consagrarmos, sejamos completos pelo Espírito Santo. Aqui, nesse dia 8 ele traz para a gente essa mesma ideia, mas com um novo nome. João 3 5 a 6 ele diz assim, ó, em verdade lhes digo, quem não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo. Eu acho interessante a conversa que Jesus teve com Nicodemos naquele dia, porque a pergunta de Nicodemos, ela é sincera, mas é um deboche, mas é sincera. Ela fala assim: "Ó, como eu, velho, posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer mais uma vez?" E aí ele fala: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Se você não consegue entender essas coisas que são simples, como você vai entender sobre o reino de Deus? Para que nós possamos entender sobre o reino de Deus, existe necessidade de renascimento. Renascer da água, a gente entende o batismo. O batismo através das águas. Quando nós abandonamos a nossa vida antiga, faz parte do esvaziamento, faz parte da confissão, faz parte de abandonar os pecados que nós fomos vendo a cada dia, essa progressão. Então, para estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter nascido de novo. Nós precisamos abandonar o velho eu, abandonar as coisas carnais, abandonar as coisas deste mundo para viver uma nova vida. Nós precisamos renascer das águas e nós precisamos renascer do Espírito. Esse renascimento, ele é necessário para que possa haver a transformação. O novo nascimento, ele transforma aquele que era mal em bom, aquele que era rude em alguém agradável, aquele que era arrogante em humilde. Ele transforma as pessoas, tiram elas das trevas e põe elas na luz. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós saímos das trevas, ao nascer de novo, nós entramos na luz. E a partir dali, Deus ele pode Deus ele vai transformar a nossa vida. E qual que é o resultado desse preenchimento do Espírito Santo? Atos 4:31 diz que todos, naquele momento, ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia
anunciavam a palavra de Deus. Algumas palavras, elas são interpretadas na sociedade atual, talvez pela maneira como nós vivemos, ou como elas têm sido utilizadas ultimamente. Então, ousadia, talvez nos dias de hoje, é usado como alguém que é arrogante, quebra os padrões, alguém que vai contra as regras. A ideia de ousadia aqui além de quebrar as regras do padrão atual daquela época, que era viver uma maneira legalista, viver uma maneira fechada, onde somente aqueles que tinham os fariseus, que eram os detentores da palavra, podiam pregar a palavra, ali, aqueles que ficaram cheios do Espírito Santo, eles tinham coragem. A ousadia é uma coragem. Coragem de pregar e anunciar a palavra de Deus. Vou usar aqui uma liberdade de falar ali, falado sobre o Felipe. Ele falou sobre ontem o testemunho dele, e quando a pessoa perguntou para ele da vida espiritual, ele teve a ousadia de falar e pregar a palavra de Deus. Esse é o momento de sermos, de demonstrar que estamos cheios do Espírito Santo. Quando nós temos a oportunidade de falar da palavra de Deus. Nós às vezes podemos ter medo de segurar e ficar quietinhos ali, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as oportunidades aparecem, nós pregamos. Então, o resultado da plenitude é a ousadia, a coragem em pregar. Outra questão que fala é sobre a restauração. Ananias estava cheio do Espírito Santo e ele colocou as mãos sobre Paulo. Paulo voltou a ver e ele também, Paulo, ficou em Saulo, que virou Paulo, ficou cheio também do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos ajudar outros a se encherem do Espírito Santo. A resu- Amém. O resultado de nós estarmos cheios é que nós transbordamos para que outras pessoas também se preencham. Nós conversamos lá no primeiro dia sobre a questão de o Espírito Santo ele atua em nós, na nossa família, na sociedade e assim por diante. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o quanto nós estamos completo transborda para a nossa família. Quando a nossa família está completa, transborda para a nossa comunidade. Quando a nossa comunidade está completa, transborda para toda a humanidade. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer trazer, o Espírito Santo quer trazer visão aos cegos espirituais e voz àqueles que têm coragem de falar, ousadia. Nós precisamos ter a certeza de que Deus ele está disposto a me usar. Eu tenho que ter a certeza disso. Você tem que ter a certeza que Deus está com vontade de usar você. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos entregar. O Efésios 5, 18 e 19 fala ali, aí não se embriaguem com vinho, pois esse leva à devassidão, mas deixem encher-se do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Plenitude não é perder a consciência, é ganhar um novo foco, louvando de coração ao Senhor e dando graças por tudo. Hoje nós temos algumas falhas de compreensão de algumas palavras. Quando nós vimos hoje, muitas vezes, essas pessoas dizendo sobre o batismo do Espírito Santo, são pessoas que estão falando em línguas, línguas desconhecidas, falando em alguns momentos de gritos, de rodopios. E se você lembra lá no livro de Atos, as pessoas, primeira questão deles era: será que eles estão embriagados? Será que eles estão ali bêbados? E aí a gente vê que as palavras que eles utilizavam eram línguas conhecidas, as palavras que eram faladas por eles eram palavras de crescimento. Eles louvavam a Deus através das línguas conhecidas. Então, a plenitude não é um descontrole, e sim um foco diferente. Quando Deus ele nos preenche, nós não não perdemos a nossa consciência. Nós vivemos falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A ideia é de que nós perdemos o controle pessoal, mas entregamos o controle para Deus. E a partir do momento onde Ele controla a nossa vida ela ganha uma condição diferente. Então,
Quando nós vemos hoje em dia as pessoas falando sobre o batismo do Espírito Santo, existe uma confusão. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, não há uma perda de consciência e uma bagunça, mas sim um ganho de consciência espiritual e um ganho de direcionamento espiritual. Não é apenas uma mudança, quer dizer, essa mudança, desculpa, ela só pode ser realizada por meio da eficaz atuação do Espírito Santo na nossa vida. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas é uma transformação da natureza. Ocorre a morte do eu e do pecado e surge uma vida totalmente nova. Não é uma modificação, é um renascimento. O renascer em Cristo não é melhorar o que eu tinha, era tirar aquilo, o velho eu, é esvaziar-me de mim e a partir dali ser transformado à imagem de Cristo. Ser transformado à imagem de Cristo é viver o dia a dia fazendo aquilo que ele deseja que façamos. No dia de ontem, tem uma frase que eu até vou voltar aqui para a gente ler, que ela é importante. Ela diz assim, ó. Cadê aqui a parte que ela fala? Ela fala que nós devemos ser e fazer o que Cristo pede para que nós façamos. Quando nós nos entregamos, realmente esvaziamos de nós, nós somos e fazemos o que Deus manda. Essa é a ideia daquilo que falava no dia de ontem. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos e fazemos o que Deus nos pede. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quanto mais severamente é testada e provada, mais claramente ela representa Cristo. Ela demonstra ser representante de Cristo. E como isso é representado? Através do nosso caráter. Existem algumas características de Deus que nós podemos ter, que são características que são passadas para nós. E a gente vê ali através dos frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade. A prova do nosso caráter é quando o nosso caráter, abandonado o eu, é semelhante a Cristo. Então a paz é vista no semblante, não há disputa por posições, a renúncia do próprio eu. Então existe uma vida dentro da comunidade da igreja, onde o caráter de Cristo ele se apresenta não somente em um, mas quando toda a igreja está cheia, se apresenta em todas as pessoas. Nós precisamos aprender a viver sem querer que apareça o próprio eu, mas que Cristo apareça. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A gente então começa a perceber como os livros de Paulo, eles estão interligados com frases que mostram para a gente como ele vivia uma vida de esvaziamento pessoal para que Deus sempre o utilizasse. Quando a nossa vida está transformada, a vida da carne antes. Pensamentos pecaminosos é ira, inveja, contenda, tristeza. Mas quando a nossa vida é transformada, o Espírito Santo atua na nossa vida, as más ações são renunciadas, amor, humildade, paz e alegria são substituídos na nossa vida e nós vivemos isso. Porque o Espírito Santo toma posse do nosso coração e substitui os nossos desejos. Os nossos desejos não são mais desejos mundanos, não são mais desejos carnais, mas são desejo de viver uma vida segundo a vontade de Deus. E vamos ser sinceros, não é fácil isso. Por isso que há necessidade de uma renovação diária. O rosto reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria, de paz na fé, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a ação de Deus, mas tenha certeza de que Ele tem ajudado a você a ser transformado todos os dias. E essa é uma Amém. experiência que tem que ser contínua, todos os dias. É uma experiência contínua de entrega e dependência. Quando nós permitimos, quando nós entregamos nas mãos de Deus, nós permitimos que Ele governe os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas decisões diárias. Não à toa, quando lemos no livro do Apocalipse que o selo de Deus estará na nossa testa,
e na nossa mão, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, a gente entende que o selo de Deus é a permissão que nós damos para que Deus controle a nossa vida. E a partir disso, a gente obedece o que ele fala, a gente obedece o que ele manda, a gente vive o que ele pede, a gente segue onde ele anda e a gente faz o que ele quer que nós façamos. É uma experiência contínua, diária. Não um evento isolado, de um momento onde tem um rompante de alegria, uma palavra diferente. Não, é um contínuo andar ao lado do Senhor. O que significa então na sua prática diária? Dizer que a plenitude do Espírito é o resultado de um processo contínuo. Você tem permitido todos os dias Deus atuar nos seus pensamentos, nas suas atitudes e nas suas decisões? Ou você tem apenas permitido que Ele atue naquilo que você acredita que está certo? Me permita contar uma história rapidinho para vocês aqui. Diz aí uma história de que um pai tinha um filho que foi estudar na faculdade, agronomia, e quando ele voltou para casa, o pai falou: Filho, o campo está aí para trabalhar, eu vou precisar viajar, me ausentar por um ano, preciso resolver algumas questões familiares. Agora que você está aqui, eu preciso que você faça o seguinte. O pai então dá algumas regras para ele. Divide o campo em quatro partes e fala: na parte um você vai plantar arroz, na parte 2 você vai plantar milho, na parte 3 você vai plantar soja, e na parte 4 você vai plantar feijão. Tá bom, filho? O filho falou: tudo bem, pai, vai viajar, fique tranquilo, que eu farei conforme o senhor me pediu. E aí o filho, formado em agronomia, ele tinha um conhecimento de estudo do solo, foi lá na primeira parte, estudou o solo e viu que aquele solo era propício para que o arroz crescesse. E ele foi lá e plantou arroz. No segundo solo, ele fez a mesma coisa, todos os estudos, todos os testes e viu que perfeitamente milho cresceria ali. Então ele foi lá e plantou milho. No terceiro, soja, e quando chegou no quarto, ele percebeu que aquele solo para feijão não era bom. Ele foi lá e plantou, então, batatas, porque o estudo dele disse que era batatas. Quando o pai chegou de volta, o pai olhou e falou: Filho, o que que aconteceu? Não, pai, tá tudo certo. Olha, o arroz está crescendo, o milho tudo certo, a soja perfeita, mas ali, pai, naquele canto, eu plantei batata. E aí o pai, triste, falou: Filho, você me decepcionou. Ele falou: Mas pai, por que que eu decepcionei? Eu obedeci em quase tudo você. Ele falou: Não, filho, você me desobedeceu em tudo. Você apenas fez o que você julgava certo, porque a sua vontade batia com a minha. Esse é a mudança que nós precisamos fazer. Será que nós estamos permitindo que Deus atue nas nossas pensamentos, atitudes e decisões? Ou estamos decidindo viver ao lado de Deus porque as decisões nossas estão batendo com as dele? Ou, na verdade, as dele estão batendo com a nossa? E quando a vontade dele não for a nossa vontade, nós vamos nos submeter à vontade de Deus? Que nós possamos entender que para que isso aconteça, há necessidade de um processo diário de entrega na nossa vida. Nós precisamos orar cada vez mais. Motivos de oração para o dia de hoje, para que a plenitude do Espírito Santo me leve a uma vida de amor e dedicação à causa de Deus. Para que cada cristão viva cheio do Espírito Santo. Ore no dia de hoje para que Deus ele preencha você, preencha a sua família, preencha a tua igreja e para que nós possamos viver uma vida de amor e dedicação à causa de Deus. Amém. A gente finalizar, essa experiência de transformação, ela precisa resultar em uma vida que reflete o caráter de Cristo de maneira constante e visível. O nome de Jesus Cristo é escrito em tudo o que se diz e se faz. Quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós refletiremos em nossa vida, de maneira constante e visível, o caráter de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.